Ai, o Edir já chegou rindo aqui quando eu falei que ele chega com entusiasmo, mas entusiasmo com as pautas polêmicas que ele sempre nos traz, né? Qual é a de hoje? Bom dia. Bom dia, Lígia. No dia 29 de setembro de 2022, a prefeita Adriane Lopes sancionou a Lei 6.930, que estabelece o seguinte: obriga a prefeitura a explicar os motivos de paralisação de obras ou interrupção ou não início de obras já licitadas. E a regra estabelece o seguinte: nos locais onde as obras estão paradas há mais de 60 dias, você tem que colocar uma placa informativa detalhando por que está parado, essa coisa toda. E a placa continua até que a obra seja retomada. Mesma informação deve constar do site da prefeitura num canal específico lá a respeito das obras públicas. Ok. No site está sendo cumprido. Existe lá, checamos hoje, existe uma relação de 13 obras paralisadas, né? Mas também não explica o motivo. A lei, então, não está sendo cumprida no site, apesar de haver a informação de quais obras estão paradas. Nos canteiros não existe placa alguma em lugar nenhum. É o caso, por exemplo, ali da revitalização do Parque do Soter. A prefeitura esteve lá, fez as intervenções iniciais, paralisou. Isso em 2019 e até hoje continua parado. A Praça dos Imigrantes é um caso mais recente, é do ano passado. As obras tiveram início em junho, né, para conclusão em setembro, previsão, junho para setembro. Até hoje está lá a praça abandonada, né, e não se conclui, também não existe nenhuma placa. Aí vamos nessa toada aí: Museu das Belas Artes, revitalização da Ernesto Geisel e várias obras que tem aí, né? E o que acontece na prática, que deveria acontecer com a punição pelo não cumprimento? A lei municipal estabelece, né, que aí, se a prefeita ou o prefeito não cumprir com a lei incorre aí no crime de responsabilidade e improbidade administrativas. Aí, nessa situação, duas legislações, que é a lei da improbidade e também a Lei Geral de Proteção de Dados, que garante ao cidadão o acesso às informações públicas. Tá? Nenhuma delas vem cumprindo. E chama a atenção o seguinte: essa lei, ela tem uma tramitação interessante na Câmara. Ela foi inicialmente apresentada pelo então vereador André Salineiro. A Câmara aprovou, o prefeito da época, Marquinhos Trade, vetou. 2 anos depois, o mesmo vereador André Salineiro reapresenta a proposta. A Câmara aprovou, o prefeito Marquinhos Trade vetou. 1 ano depois, o vereador professor André apresenta a lei, a Câmara aprova e finalmente a prefeita sanciona. Então virou lei. Mas o que chama atenção, Lígia, nessa tramitação é o seguinte: é a submissão da Câmara Municipal. Eu ia perguntar por que a Câmara não derrubou o veto. Exatamente, aí que eu quero chegar. Como Se eu assim? aprovei duas vezes podia ter derrubado o veto já. Claro. Aí depois, na terceira vez, eu fico imaginando aqui, se a prefeita tivesse vetado nessa terceira ocasião, o que ia acontecer? Morrer, o veto ia ser mantido. Não temos a menor dúvida. Né? E agora a gente chega aí nessa situação de que existe uma lei em vigor, a prefeita não cumpre, a Câmara não toma qualquer providência, poderia inclusive até oficiar aí o Ministério Público, né? Olha, mas a Câmara tem poder de fiscalização. Exatamente. Mas vamos imaginar que a Câmara se esqueceu desse poder. Atenção, eleitor. Né? Não vamos dar nomes, tá, Edir? Mas atenção, eleitor. É isso que você precisa, é nisso que você precisa ficar atento durante o período, né? Não só de eleição, mas ao longo aí do período de mandato, do aquele candidato que você votou, que você depositou a sua confiança. Como é que ele está agindo? Né? É aí que precisa, é isso é cidadania. Exatamente. E aí nós temos outra situação. A Câmara poderia aí notificar o Ministério Público Estadual, já que ela não vai cumprir o seu papel, então notifique o Ministério Público que tem essa prerrogativa. Mas aí a gente lembra outra situação. O Ministério Público não precisa ser provocado para tomar qualquer iniciativa com relação a esse tipo que está previsto em lei pelo ente público, tem que ser cumprido. Isso é obrigação e é regra, né? Mas também não toma. Então, Lígia, fica aqui essa reflexão para a gente entender, inclusive corroborando suas palavras. A gente tem que entender que a Câmara, ela não é um apêndice aí do Executivo. Ela está a serviço do cidadão. Exatamente. E sabe que a gente vê muitas vezes alguns projetos de lei que são apresentados só para depois virar manchete de assessoria de política. Hoje tem um termo para
isso, né, Lígia? É para lacrar nas redes sociais, é isso? É para lacrar, para falar, apresentei tantos projetos meus foram aprovados, mas e aí? Você está lá fiscalizando se aquilo está sendo cumprido? Foi atrás para regulamentar aquilo, para, né, para efetivamente fazer diferença na vida do cidadão? Ou foi só mais um projeto para ficar, né, o próprio político sabe que isso não vai dar em nada. Né? Então, Lígia, com relação a essa pauta de hoje, vamos acompanhar para ver se pelo menos a gente trazendo a público, alguém tome providência. Enfim, é isso. Tá, agora eu preciso aqui, Edir, te falar sobre a sua participação dessa semana da terça-feira. Né, que você trouxe, inclusive, me pautou, obrigada, que eu falei que eu ia trazer o secretário de saúde aqui. Sim, esteve aqui, né? Ele esteve aqui hoje, inclusive, para a gente falar sobre essa parceria público-privada no hospital regional e em hospitais do interior do estado. E quando você trouxe a informação na terça-feira, você falava que o município ia perder esse repasse, perder dinheiro, né? E aí, nós recebemos um comunicado que a Prefeitura, a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Saúde encaminhou, um comunicado de imprensa dizendo o seguinte: Campo Grande não perde verba por conta de mudança no hospital regional, dizendo que não há possibilidade desse dinheiro ser perdido porque ele nunca foi do caixa da prefeitura. Eu estou lendo aqui, entre aspas, tá? Pelo contrário, a verba é repasse federal, conhecida como verba carimbada, em que há uma destinação clara e objetiva, no caso, a administração do Hospital Rosa Maria Pedrocen, ou seja, era só o dinheiro, a prefeitura repassava para o hospital, e que esse dinheiro continuará vindo para Mato Grosso do Sul e que só mudou a destinação bancária nesse momento. Então, eles voltam a afirmar que não cabe o verbo perder, diz a nota da Prefeitura de Campo Grande. Bom, vamos lá, por partes. Primeira situação, a nota estabelece que se trata de uma verba carimbada em que há uma destinação clara e objetiva. No caso, a administração do Hospital Regional Rosa Maria Pedrocen. Mentira. Primeiro que esse dinheiro não é para a administração do hospital. Esse dinheiro é para remuneração pelos serviços prestados pelo hospital. É uma intervenção cirúrgica, é um exame. Administração... É a mesma coisa como se faz com o contrato, por exemplo, com o Pênfigo, com outros hospitais. Tá? Ou você acha que o SUS vai bancar a lavanderia do hospital regional, vai bancar a segurança, a higienização, o serviço de limpeza, de estacionamento? Não vai. Né? Então, primeira situação aí que vamos rebater aqui a CESAL, no caso. E ainda nas aspas que você apresentou, Lígia, né? O dinheiro continua vindo para Mato Grosso do Sul. A questão agora é que só mudou a destinação bancária. Em vez de uma conta municipal, o SUS vai depositar direto para o Estado. Ora, eu entendo o seguinte: se o dinheiro vem para minha conta, eu administro essa verba. Eu posso, no mês, falar: regional, você não prestou todos os serviços que justificam eu te pagar os 4.800.000. Você prestou menos serviço, eu vou te pagar só 4. Porque eu tenho a gestão plena do SUS. Depois eu justifico lá para o Ministério da Saúde por que não repassei integralmente. Agora, a partir do momento que o dinheiro não cai mais na minha conta, na conta do município, no caso, e cai na conta da Lígia, que é o Estado, você vai administrar esse recurso. Mas o Conselho Municipal de Saúde perde a capacidade e a condição de fiscalizar esses recursos, a aplicação desses recursos, porque não está mais no ente municipal. Aí tem um conselho estadual. Pois é. Né? Mas concorde que Campo Grande perde? Eu perco, inclusive, a autonomia administrativa com relação a esses recursos. É uma questão de entendimento e de semântica, vamos dizer. O dinheiro continua para a saúde, mas Campo Grande perde. Outra situação que ela não explica na nota. O Ministério da Saúde, ela remunera, a título de incentivo, as prefeituras que têm a gestão plena do SUS, dos recursos do SUS. Campo Grande, abrindo esse precedente, corre o sério risco de perder essa condição. E em isso acontecendo, a prefeitura também deixa de receber esses incentivos financeiros. Veja que a perda existe sim. Talvez a secretária municipal de saúde, a Rosana Leite, né, não queira externar isso. Não sabemos a causa, se ela quer fazer média com alguém ou se proteger de alguma coisa. Não entendo, porque é claro, inclusive ela própria se manifestou contra
a gestão compartilhada dos recursos do SUS no regional, que na realidade não é compartilhada mais não. Todo o montante vai para o governo do estado. Ainda se fosse compartilhada. Exato, não, nem compartilhada perdeu a gestão plena. Outra situação, essa me chamou muito mais atenção na nota, viu, Lígia? Apesar de você não ter lido esse trecho. Porque a nota é longa aqui. Mas também no final. Abre aspas. O interesse do município é único e somente na regulação de vagas do SUS. Fecha aspas. Gente, como assim? Quer dizer que a prefeitura não se preocupa com a ampliação da oferta de serviços? Melhoria. Ela está preocupada em regular vagas. Talvez não seria por isso, Lígia, que nós trouxemos aqui a denúncia que a prefeitura nunca se manifestou de senhas e logins aí da regulação com pessoas alheias ao sistema de saúde? Como é o interesse em apenas regular as vagas? Eu tenho que oferecer serviços. Se essa a visão da secretária Rosana Leite, passou da hora, pede para sair. Pede para sair, secretária. É muito pouco. Campo Grande precisa de mais. Isso é muito pouco, né? Mais adiante, anota. Abre aspas novamente. Estamos no aguardo para que o governo do estado defina como será a partir de agora essa regulação. Vamos explicar para ela como é que vai ser. Serão 2 regulações. O secretário disse aqui uma situação que eu discordo dele na entrevista. É o CORE, que é a regulação estadual, e o CISREG, que é municipal. As duas não se conversam. Quando o município tiver que entrar na regulação, vai ter que pedir licença para o CORE. CORE, temos vaga aí para atender o fulano? A gestão não é mais do município. E pelo jeito, como a verba integralmente vai para o estado, o município perdeu até a regulação. Então, o interesse da secretária de manter a regulação caiu por terra. Edira, eu vou fazer um adendo em relação à regulação. Por exemplo, a Santa Casa, que é a que mais recebe pacientes, né, nessa regulação, por ser o maior hospital que atende pelo SUS no estado e na região centro-oeste, inclusive a gente fala que Goiânia é uma capital com um número muito maior de habitantes, mas é que lá você tem os hospitais divididos, né? Então, a pediatria, outra maternidade, então acaba... E aqui nós temos um, que é a Santa Casa, reúne muitas especialidades, né? Então, por isso ele se torna aí o maior do Centro-Oeste em atendimento pelo SUS. E existe a regulação dentro do hospital. Então, quando a regulação municipal, só para o nosso ouvinte entender, quando a regulação do município decide que ela vai mandar um paciente para a Santa Casa, ela não pode simplesmente mandar. Ela precisa conversar com a regulação daquele hospital, que é a Santa Casa. Você tem vaga? Não, vai abrir daqui 1 hora, a gente está dando alta para um paciente, desse setor, né? Um exemplo. Sim. Então, aí, ou seja, ela não pode mandar quando ela quer. E isso eu imagino que vai acontecer com o regional da mesma forma. Veja que a situação está mais complicada ainda. Não é da mesma forma? Da mesma forma, mas veja que ficou muito mais complicado. Porque ao invés do município perguntar para o Estado tem vaga no regional? O Estado vai consultar a regulação do regional para saber se tem vaga. Aí o CORE, que é do Estado, volta com a informação para o CISREG. Se for uma situação de urgência ou de emergência, na perda de tempo, ou se é um hospital municipal de Campo Grande, até então, sob a batuta da Prefeitura de Campo Grande. Quando você passa para o Estado, não que isso seja ilegal, mas eu estou trazendo gente do interior, onde não há determinados serviços, que vai ocupar vaga em Campo Grande. Campo Grande perde, sim, ele perde a autonomia de regulação, né? Agora, para finalizar, Lígia, o que até agora nós indagamos, essa informação que a gente está atrás, não conseguimos até agora e não está nessa nota aí da secretária Rosana Leite. Por quê? Campo Grande perdeu a gestão plena dos recursos do hospital regional. Quais os motivos? É isso. Houve o quê? Ingerência do governo do estado? Houve incompetência do município em encaminhar os termos do convênio para a renovação desse convênio? É essa a pergunta, Lígia. Então, secretária Rosana Leite, nos explique, a CBN e a população de Campo Grande, quais os motivos, os reais motivos do fim dessa parceria. É só isso. Bom, o hospital, hoje o secretário de saúde chegou a comentar aqui que o hospital regional não recebe recursos do município. Sim, não recebe. Não recebe. Então, mas o dinheiro do governo federal entra na conta do município, aí o município repassa para o regional. Sim.
né? Agora, Sim. a verba não é do município, isso é claro, é verba do SUS. Né? Nisso o secretário está corretíssimo, né? Mas no final, Lígia, há prejuízo sim. Não tenha dúvida disso, a população não tenha dúvidas. Aliás, a situação da saúde pública em Campo Grande não precisa nem perder recursos. Ela já está deficitária há muitos anos, tanto na questão financeira, de material, de prestação de serviço, de medicamentos, de médicos, de enfermagem. É a situação caótica que todos nós conhecemos. Edir, nessa questão da regulação, a gente fica pensando, pelo menos eu aqui com meus botões, nós temos hoje tanta tecnologia, temos a inteligência artificial. É aquilo que o secretário hoje acabou falando aqui, deixando de lado as ideologias, quando eu perguntei dos conselhos municipais, né, deixando de lado essa questão político-partidária, pensando no resultado paciente, né, atendimento, melhoria, qualidade. Essa regulação tinha que ter um sistema de inteligência artificial em que você só alimenta os dados. A informação que a gente tem, né? Lígia... E que seja tudo interligado entre todos os hospitais. Todos. A informação que nos chega, né? Conversamos na semana passada com o pessoal aqui do Ministério da Saúde, é que o governo federal, o SUS, está criando, ou já criou, está em fase de teste, uma regulação nacional. Então, tudo que acontece, a União vai ter acesso e estados e municípios estarão também interligados. Isso seria o ideal, mas é impressionante como no poder público tudo isso chega tão tarde, demora, né? né? Como demora. Nós estamos aí com a inteligência artificial já para isso, muito avançada. Pois é, chega ao cúmulo de você chegar, né? você chegar numa farmácia de uma unidade de saúde e falar, não tem, acabou a aspirina. Aí vem a prefeita e fala, não, tem aspirina. Mas peraí, se o responsável pela farmácia do posto fala que não tem, e a prefeita fala que tem... Poder público. Ou seja, quer dizer que nem o estoque de entrada e saída de medicamento o município tem a gestão? Estranho, né? Edir, eu agradeço aqui hoje a sua participação, seu horário polêmico aqui no Jornal CBN Campo Grande, e a gente segue com o espaço aberto para a secretária de saúde diante do que você dessa colocou indagação. aqui. Sim, não. Espaço aberto aqui para a gente entender e passar para o nosso ouvinte essas informações. Isso. Muito obrigada, um bom dia para você. Eu que agradeço, um bom dia a você, um bom final de semana a todos que nos ouvem.